marcante na sua carreira, eu acredito que foi uma das principais cenas, foi aquela que você foi a parteira da Thaís Araújo dentro de um ônibus, né? Aquela cena parou o país todo, e eu sei que tem e eu sei que tem uns bastidores nesta cena, porque as pessoas acreditam que aquela cena tenha sido gravada no trânsito mesmo, né? E eu acho que não foi muito bem assim. Por incrível, olha, foi a minha primeira cena, você foi na mosca, cara. Foi a minha primeira cena na Globo. Porque eu não comecei fazendo um personagem numa novela. Começou assim, com essa participação. E eu sempre fui encantada com Hollywood, assisti aqueles filmes todos, principalmente os musicais, porque eu sou muito ligada à música. E quando eu chego no Projac, tem um ônibus dentro do Projac para a gente gravar dentro do ônibus. Acredite você se quiser. Aí eu falei, gente, tô na minha Hollywood. Eu fico muito emocionada, porque tem tudo a ver, assim, né, com o meu encantamento por esse negócio de Hollywood, não sei o quê, e de repente eu estava na Hollywood brasileira. E foi ótimo, assim, porque a Thaís era a protagonista, a primeira protagonista negra na televisão, e numa cena bem contundente, né, que era o parto. Assim, eu nem sei como é que eu dei conta, graças a Deus. Deus guia a gente. Mas foi interessante, não foi? Esse ônibus estava dentro do Projac, já no estúdio, e no cenário mostrava que o ônibus estava em movimento, né, numa pista movimentada, carros e tal. Dentro do estúdio, tinham figurantes ali também. Como que era a composição desse cenário? Aí dentro do ônibus, os figurantes, aqueles todos lá que aparecem e tal. E eu lá, euzinha, deixa que eu ajudo. E a coisa mais engraçada, gente, a vida de ator é muito engraçada. É que eu não tive filhos. A coisa mais engraçada, eu não tive filhos na vida por opção, porque eu saí de uma profissão completamente diferente para essa, eu já estava com 29 para 30 anos, e muito engraçado, que eu não tenho experiência nenhuma com parto. Mas meu filho, na hora para exercer a nossa profissão, a gente dá seu jeito, se vira, saiu. E você convenceu muito bem ali. Aquela cena precisou de ser refeita ou foi já a valendo mesmo? Não, foi valendo. Sempre tem um momentinho ou outro que tem que repetir alguma coisa, mas mais por causa de enquadramento da câmera, que é dentro de um ônibus, para enquadrar lá do jeito que eles querem, vai ficar legal, é meio difícil. Mas não foi demorada, não. Eu nem me lembro quanto tempo gastou, mas eu lembro que foi engraçado. As duas primeiras participações minhas foram duas aparições muito contundentes. Primeiro, um parto dentro do ônibus. E depois a segunda participação, você ia perguntar isso, eu estou adiantando, né? A segunda Não, pode participação foi a novela que tinha Maria Clara, que era a celebridade, que eu facilitava para Maria Clara, que era a nossa querida... Ai, gente, falhou o nome aqui. Uma acho que era Malu Mader, não. Facilitar para Malu Mader se engalfinhar dentro do banheiro com a Cláudia Abreu. Isso. Toda fina. E era uma cena que todo mundo esperava, né? E todo mundo queria que ela levasse uma danada. E eu vinha lá. Aí, assim, o mundo, meus amigos, parentes, eu te vi, eu te vi. É muito engraçado, gente. Televisão é impressionante o alcance, né? O alcance e o frisson que as pessoas ficam. Eu te vi fazendo, não sei o quê. Eu dei sorte. Foram duas cenas bastante marcantes dentro da novela, das suas novelas, e que o mundo parou. O mundo parou para ver a surra da Maria Clara esqueci o nome da personagem, mas que a Cláudia Abreu fazia, né? Aí eu peguei boi que euzinha tava lá. Após você parar o país com duas cenas
que eram esperadas pelo público. Uma foi na novela Da Cor do Pecado, acho que em 2004, depois foi Celebridades. A partir daí você não para, você desponta e emenda um trabalho e outro na Rede Globo. Né? Vários personagens também muito marcantes. Eu vou continuar ainda em 2004, ô Thaís, e vou relembrar a Abigail, né? Porque a Abigail também caiu no gosto dos brasileiros, porque era uma personagem tão carismática, e eu acho que a partir de Abigail, você também começou a ganhar novos fãs, tanto na internet, quanto pessoas admirando ainda mais o seu trabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho da Abigail, de Como uma Onda. E é muito engraçado, porque uma vez, eu não sei se eu posso falar isso, uma vez eu fiz uma oficina aqui em Belo Horizonte com o Bem-vindo Sequeira. E ele, para desmistificar, vamos falar, ou não é desencantar, ele foi sincero com cada um, assim, bom, vocês querem fazer televisão? Televisão é imagem, é o que você imprime lá. Não adianta você querer fazer a dona rica se você não imprime uma dona rica. Aí ele chegava para cada um e falava. Aí, como falou para mim, você vai ser a mãezona, a empregada de confiança, não sei o quê. Eu fiquei arrasada, né? Porque você sempre quer fazer o principal. Mas acontece que foi sempre isso, cara, impressionante. E a mãezona e tal. E olha que eu não sou mãe na vida real. Mas é o que a pessoa imprime. E eu fui muito feliz nesses personagens, porque eles, mesmo as empregadas, com todo respeito, elas tinham a sua importância dentro do núcleo familiar, elas criaram sempre os filhos dos patrões, tinham sua própria vida, como como uma onda. Eu fui maravilhosamente mãe de Cheryl Menezes e Serginho Malheiros, simples assim. Somente esses, né? O que eu li que esqueci o nome da atriz que vai fazer a mãe da Sharon numa outra. Tô com ciúme, viu, Sharon? Se você assistir, isso pode. Eu também. Sou péssimo. Olha só, depois de Como uma Onda, você também fez uma minissérie. JK foi uma minissérie, né? Foi considerada uma minissérie na Rede Globo, né? Isso. Que foi uma minissérie de época também muito importante, faz parte da nossa história, e você teve essa participação também em JK, que foi transmitida pela Rede Globo em 2006. E o interessante é que esse personagem, chamava-se Dona Cota, ela existiu realmente. Eu até arrepio, porque ela era dona de uma pensão onde o JK morou quando jovem. E no caso, na ficção, o maravilhoso... Gente, hoje eu estou com problema de nome, você viu? Wagner Moura fez o JK jovem. Então foi quando eu aparecia, eu fazia a dona da pensão, e lá com eles, os meninos, os rapazes que estudavam, e eu fui procurar a dona Cota para ver, na época. Só que ela já tinha falecido, mas eu consegui conversar com os parentes dela. E olha, para você ver, eu acho isso muito legal, porque eu sou uma atriz séria, assim. Um ator sério, ele pesquisa. Vai fazer um personagem, você pesquisa. E eu fiquei muito emocionada de saber que essa senhorinha tinha existido. E aí eu consegui conversar com os parentes e tal, eles ficaram muito honrados. Como dizem todos, foi um presente esse papel. Mais um. Desses presentes, Thaís, em que você ganhou ao longo dos seus anos de carreira, que vale ressaltar também que antes de você despontar na TV, você já vinha do teatro e você já era uma atriz muito consagrada, principalmente em Belo Horizonte, que foi a partir daí de um olheiro, né, de um diretor da Globo que te viu atuando, gostou da sua atuação, te convida a fazer um teste na Rede Globo e a partir daí você não parou mais, graças a Deus, né? Mas, assim, você já tem muitos anos de estrada, principalmente no teatro, no cinema também, você tem longas e curtas também no seu currículo, mas eu queria que você falasse pra gente sobre esses presentes em que você ganhou. Tem algum personagem que você guarda realmente com muito carinho no seu currículo, em seu coração, que
você teve muito prazer em fazer, ou até mesmo esse personagem te abriu outras portas também? Olha, foram tantos, até normalmente a gente não gosta de falar, para não ter ciúme, inclusive dos próprios personagens, porque eles existem por aí. Mas eu gostei bastante, todos, assim, na boa, todos. Mas eu gostei, achei bastante interessante, porque me levou a uma pesquisa que me levou a outros lugares, que foi a indiana, sabe? Que eu fiz uma indiana. Aí eu fui pesquisar, descobri que o cônsul da Índia era daqui de Belo Horizonte, mineiro, ele era filho genuíno de indianos, e aí eu entrei nesse universo de cara, assim, mergulhei mesmo, e achei muito interessante me descobrir parecida com eles, porque eu sou descendente, na verdade, de libaneses, mas passei por uma indiana perfeitamente, eles adoraram. Então eu gostei. Está falando da Ana Pura de Caminho das Índias, né, em 2009. Dona Prima Ana, que na verdade ela era prima da personagem da Mara Manzan, que infelizmente na época teve que se afastar um pouco da novela por problemas de saúde, e aí eu assumi a lanchonete dela. Você vê, quando Deus quer as coisas, né? Deus escreve certo por linhas tortas, dizem ditado. Aí eu assumi a lanchonete, porque como que ia ficar? A personagem da Manzan tinha 2 filhos jovens, uma criança e um rapazinho. Aí como é que ia largar a lanchonete? Aí apareceu uma bonita, que ainda por cima tinha cara de indiana. Mas olha só, você está sendo um pouco... Eu acredito que você está sendo um pouco modesta na sua fala. Por quê? Nós já entrevistamos diversos artistas dessa novela que, não sei se você já recebeu por todas essas transmissões, mas foi uma das novelas mais vendidas da Rede Globo, né? Da Glória Pérez. Continua sendo transmitida no exterior também. E foi uma novela muito bem trabalhada mediaticamente, tanto que hoje ela já foi transmitida em Marrocos, já foi transmitida em vários países. Me parece, ô Thaís, que você não iria fazer essa personagem em Caminho das Índias. Você teria sido escalada, convidada para fazer uma outra personagem, porém, uma outra atriz pegou essa vaga. Eu não sei como que essa atriz pegou essa vaga, se ela antecipou, chegou até o diretor, não sei. Mas me parece que na época você ficou um pouco chateada, porque era uma personagem de grande expressão na novela, e a autora, reconhecendo o seu talento, te deu essa personagem, que foi a prima Ana, né, a Ana Pura, para você fazer após aí o falecimento da Mara Manzan. Procede mesmo a informação? Eu sou fofoqueiro. Olha, o que tem de bastidor de Globo aqui, você não tem noção, tá? Você não tem noção. De vez em quando eu mando mensagem lá para os camareiros, eu mando mensagem para o produtor de elenco. Não tô brincando. Mas é porque foi assim, na verdade, eu tinha sido, digamos, testada, ou a princípio sondada, para fazer a mãe da Juliana Paz, aqui, né? Aqueles olhão que nem os meus, a morenice. Aí eu fiquei toda, opa, vou fazer a mãe da protagonista, né? Só que na época, a Nívia Maria, quem sou eu? Quem sou eu para competir com um dos ícones da televisão brasileira? Então, assim, eu fiquei chateada por não pegar o papel, mas eu acho que tinha mais que ser uma atriz de mais renome, sabe? Então foi, mas aquele negócio que eu já falei, Deus escreve certo por linhas tortas. No entanto, foi um papel que me deu muita popularidade, porque se passava, eu fazia uma indiana, se passava no Rio, mas só que foi feito lá dentro do Projac mesmo, na cidade cenográfica, e foi muito interessante, cara. Tinha uma lapa dentro do Projac. Essas coisas que me fascinam ainda, porque preenchem
os meus sonhos de menina de Hollywood, sabe assim? Eu, nossa, eu estou na Lapa, mas não estou. Sabe aquela coisa? Hoje eu já estou acostumada com essas coisas de ser. Mas é um sonho realizado, assim. A Rede Globo realizou um sonho meu, assim, de menina. Eu era fascinada com aquelas atrizes, principalmente que cantavam nos musicais de Fred Astaire e etc, sabe? É isso. E aí, estou contando, já vai eu sei. Mas A então, Nívia assim, esteve aqui aí, comigo. A Nívia esteve há uns 2 anos comigo e, inclusive, ela falou dessa produção. Ela falou que foi uma novela um pouco, né, difícil de fazer, pelo menos a personagem dela. O núcleo era um núcleo muito grande, inclusive de crianças e adolescentes. Mas ela falou que ela gostou muito, apesar de ter tido um pouquinho mais de trabalho, né? Mas ela gostou muito de ter feito Caminho das Índias. amigo, eu amei, porque como eu te falei, fiquei amicíssima do cônsul, que é mineirinho, que nem eu, e adorei mergulhar. Tinha umas duas indianas, assim, que moram no Brasil. Uma delas até não mora mais, mora nos Estados Unidos hoje, mas que davam suporte tanto para a Glória quanto para a gente. Fiquei amicíssima delas, indianas mesmo. Eu me senti em casa, sabe assim? Aí eu lembrei a frase que eu ia falar lá antes. De Índia, como já fiz uma Índia, a indiana, e de dona de pensão a dona de circo, fazemos qualquer negócio. Dona de circo em Araguaia. O importante é trabalhar. Tem algum personagem, Thaís, que você almeja fazer ainda na TV? Olha só, eu nunca fiz uma vilã, porque eu sou boazinha. Eu só faço boazinha, já viu? Agora, eu morro de medo de vilão e você ficar estigmatizado e o público com raiva de você. Porque eu adoro esse carinho que o público tem. Por incrível que pareça, eu não sou famosa, mas eu sou conhecida exatamente por ter feito muitas novelas uma atrás da outra. E aí todo dia eu tenho alguém para me reconhecer e falar, você fez isso, você fez aquilo. E aí, esse carinho do público é tudo. Mas tem perdido. Ó, tem muita gente aqui te mandando mensagem super especial. Ó, o Dan, ele fala que gostaria de ver você fazendo uma avó má. Várias pessoas passaram por aqui. A Val dizendo que você tem um carisma que é só seu, linda demais, você de indiana, que personagem, parabéns. Pessoas dizendo que ama o seu trabalho. O Indre dizendo que como a Abigail se via como antigamente, né? E como você veria a personagem hoje? Ele te faz uma pergunta. Isso é gostoso porque você percebe que as pessoas acompanham o seu trabalho e as pessoas acompanham cada personagem que você faz, né? A sua evolução está sendo acompanhada pelo seu público. Pegando o gancho aí, pedindo para você responder, o nosso... Vou chamar espectador, tá, gente? Porque nós estamos na internet, mas o conteúdo é para a TV. O Endrinho, ele pergunta como você via antigamente a Abigail para o dia atual, fazendo essa comparação, né, da Abigail da época da novela, do século passado, para os dias atuais. Abigail de Como uma Onda. Isso. Diga. Não, ela não era do século passado, ela era contemporânea. Não, eu estou fazendo a comparação, né, do passado para o presente. Eu acho que é isso que ele pergunta. Bom, achei muito legal. Claro que a gente também, como pessoa, a gente vai amadurecendo. Mas na época, a maturidade que eu tinha, eu adorava fazer Abigail, porque eu descobria em mim, por causa da Abigail, essa mãezona, que apesar de na vida real eu não ser mãe, eu tenho um negócio de maternidade forte, sabe? Eu tenho aquele negócio, aquele acolhimento da mãezona, sabe? E eu adorei descobrir isso em mim, sabe? E tanto é que eu já fiz outras mãezonas e posso fazer mais, tá? Se tiver algum diretor me assistindo, eu faço, olha, amo. Mas foi muito...
foi muito revelador, mais revelador, exatamente porque eu descobri que, apesar de eu não ter filhos na vida real, eu podia ser uma mãe. Se eu quisesse ter sido, eu teria sido uma mãezona igual a Abigail foi, porque ela abraçou tanto os filhos dela, como os filhos do patrão, sabe? E é lindo isso, né? É lindo. Eu quero agradecer a presença aqui do ex-paquito da Xuxa, Alexandre Caione, ele que hoje mora no Níger, né, no país Níger. Se vocês quiserem acompanhar o trabalho dele, hoje ele saiu dos holofotes, tem um trabalho missionário muito fantástico, há mais de 20 anos nesse país. É só seguir o Alexandre Caione Oficial lá no Instagram, para vocês conhecerem um pouquinho do trabalho deles. E é claro, nós fizemos uma entrevista também exclusiva com o Xande. Se vocês quiserem acompanhar na íntegra o que ele fala desses bastidores da mídia, o porquê que ele saiu da mídia e não quis mais seguir no meio artístico, se inscreva aqui em nosso canal no YouTube e acompanhe essa entrevista também, que foi muito bacana, tá? Eu achei assim... Caione com Y? Alexandre Caione? Não. Não. É Caione com I mesmo, Alexandre Caione Oficial. Ou o Xande, Paquito da Xuxa, ex-Paquito da Xuxa, fica fácil de encontrar. Legal. Que virada, né? Parabéns. Que virada. E assim, cada um, né, escolhe os seus caminhos, né, Thaís? Ele teve a oportunidade desde cedo conhecer, trabalhar com uma das maiores apresentadoras do nosso país, a Xuxa. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de participar de 2 programas dela. Eu sei que é uma pessoa iluminada, uma pessoa maravilhosa. Mas ele estava do outro lado, né, como artista, tendo oportunidades, estar no palco, conhecer o artista também, que ele admirava. E, de repente, ele cansou disso tudo. Ele não quis mais isso e quis levar uma vida completamente diferente do que ele levava. Então, ele conta esses bastidores aqui. Ele fala que ele não se arrepende, e acredito que ele não se arrependa mesmo, porque todas as vezes que ele está aqui no Brasil, visitando os familiares, a imprensa vai em cima e ele acaba selecionando, né, alguns veículos para ele conceder entrevista. Também não foi fácil ele desprender, né, porque o meio artístico tem uma questão da vaidade também, tem a questão de ego. Então, ele se desprender disso, acredito que foi muito difícil. Mas hoje ele está casado, tem 19 filhos. Adotados. Né? Ele tem 19 filhos, ele adotou, na verdade, né, 19 filhos. Ele tem esse trabalho social no Níger. Então é muito bacana, a história dele é muito forte. Interessante, vou acompanhar. Que interessante, que lindo, que generosidade, né? Que desprendimento. Porque é verdade. Eu estava falando sobre o meio artístico, a facilidade para você se iludir, achando que vai virar, então, um famoso, um super rico, não sei o quê, é muito, sabe? É um fantasma que te assombra. Só que não, tem que manter a calma, fazer por amor ao seu talento, à sua arte. Não é fazer querendo ser o maior, o máximo. Segura a onda, porque cada um tem um talento e Deus está acompanhando tudo. É verdade, é verdade. Boa dica, tá? Thaís, eu vou dar um salto agora de 2010, 2009, 2010 para 2019, porque eu sei que você tem um compromisso daqui a pouquinho. Nós vamos lá para Bom Sucesso, falar dessa produção também e da personagem de Bom Sucesso. Que também, acho que foi um dos últimos trabalhos em que você fez na Rede Globo. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa produção. Olha só, amei. Para variar não, porque eu variei ao longo do caminho. Mas aí eu fiquei pensando assim, gente, será que vai ser meu último papel? Que eu comecei em Como uma Onda, como uma empregada de confiança, que criou os filhos. Aí me chamam, muitos anos depois, para fazer uma empregada de confiança, só que com Fagundão, né? Se bem que a primeira tinha o Hugo Carvana. Eu tive a sorte de conviver com grandes estrelas do nosso universo, sabe? E com isso você aprende também muito de observá-los, porque a
a tarefa do ator é de observar. Um ator não olha, um ator observa. Porque você vai ter que compor, talvez, um personagem, ou conviver com um personagem que é a representação de um ser humano como ele é. Né? Muito bem, mas acho que viajei na maionese aqui. Mas voltando, Não, eu amei porque foi com o Fagundes. E eu tinha tido uma experiência com o Fagundes que eu fiquei meio assim, foi em carga pesada. Eu fiz umas 2 participações. E só que eu tive mais convívio com o Stênio. E o Fagundes não deu muita confiança para mim, não, sabe? Mas também não tinha contracena com ele e tal. Aí eu fiquei assim, com aquela impressão, ai, puxa. No entanto, passados esses anos todos, eu fui fazer uma empregada que criou os filhos dele, que tinha um convívio bem íntimo na casa, que era praticamente a dona da casa, porque ele era viúvo. Então, eu tive uma outra visão dele e, portanto, mais admiração. Isso só comentando. Mas aí eu fiquei com racismo assim, gente, será que esse é meu último papel? Não, quero fazer mais, tá? Porque de Índia a indiana, só não fazemos cueca, que é o tom da pele não deixa. Mas foi muito legal, sabe, Rômulo, o Rômulo, a Grazi, e engraçado, a Grazi eu tinha encontrado também em um outro contexto. Eu agora esqueci a novela, que na novela depois a gente ficou até sabendo pela imprensa que ela não se sentiu muito acolhida na época, a primeira novela que ela fez, mas porque ela não era atriz formada, não sei o quê, mas isso aí eu não tenho nenhuma participação, porque eu convivi muito bem com ela. Então, foi mais um papel, assim, que eu amei fazer, sabe? Amei conviver com Fagundes, o universo dos livros. Foi muito legal. Mas foi isso que você me perguntou, que eu falo muito. Já que você citou a questão da Grazi, realmente isso aconteceu muito na imprensa, ela foi muito massacrada, porque é o preconceito que eu acho que todo mundo tem, independente do meio, se é o meio artístico e tal. Porque ela foi Miss Brasil na cidade, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul. Depois ela foi uma Big Brother Brasil. E a partir daí ela teve a dificuldade, né, para emplacar na mídia, inclusive como atriz. Mas ela provou tanto o talento dela que ela chegou a ser premiada por essa personagem. Então, a partir daí... Luta e suplantou as críticas todas, porque ela arrasou. Arrasou. Sim. Eu acredito que o mesmo preconceito, quem sofreu foi a própria Vera Fischer na época, né? Vera Fischer, ela chegou a ser Miss também, então com certeza ela sofreu muito preconceito na época. E com o passar do tempo ela foi provando que realmente tem talento, estudou e hoje também se tornou uma das atrizes também muito reconhecidas em nosso país. Acredito que seja muito uma questão de oportunidade. Com certeza. Né, eu acho muito delicado isso de julgar a pessoa. Se não se fosse assim, né, minha profissão de antes. Né? Mas eu acho que você tem que dar uma chance, que é o que, no caso, o diretor ou o autor deram para ela ou para esses aí que tiveram problemas. Tem que dar uma chance. Porque às vezes a pessoa, ainda mais nesse país, a gente não é muito preparado. Agora não tanto, mas até a minha geração, a gente não era muito preparado para escolher a profissão que você queria. Eu sabia o que eu queria, mas eu fui escolher uma mais conveniente com a minha realidade da época. Pode falar? Que a engenharia... Pode, então. Eu só queria o seguinte. Que você revelasse para a gente qual é a sua profissão. Né? Antes de você ser atriz, você tinha uma profissão que acredito que era mais vista para os homens. Né? Os homens buscavam mais essa profissão por achar que é uma profissão de força, uma profissão mais braçal. Né? E, no entanto, olhando para você, quem diria
Quem diria que você é uma... Engenheira civil. Olha só, Caramba. você falou uma coisa muito engraçada, porque hoje é menos incomum ter as mulheres como engenheiras. Mas na minha época, eu tinha umas 2 ou 3 colegas mulheres só, porque a gente vive num mundo machista. E eu escolhi engenharia civil, primeiro porque a minha melhor amiga de ginásio e tal escolheu fazer, e eu tinha muita facilidade para matemática, para ciências exatas. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer. Quer saber? Eu vou fazer, é ótimo, né? Mas passei de primeira e tal, fiz o curso em 4 anos e meio, sendo que ele vale 5, porque eu tenho uma inteligência normal, entendeu? Provei que meu pai e minha mãe querem um diploma? Tome. Agora me deixa fazer o que eu quiser. Mas foi uma coisa que não me viram atriz, sabe? Porque eu, desde pequena, eu me lembro dos meus parentes relatarem assim, de eu cantar muito, ser muito expressiva. Aí eu já acho que eu já era uma atriz na época, e cantora, sabe? Só que não era usual, as mulheres tinham que escolher ser professoras, no máximo uma advogada. Eu fui lá e fiz engenharia, aí costumo brincar hoje assim, antes eu construía prédios, hoje construo personagens. Porque assim, eu ia falar isso. Porque a gente usa essa expressão, construir um personagem, né? Você constrói mesmo, estuda, tudo, a psique, tudo dele. Mas, e muito feliz, assim, muito feliz de eu ter tido a coragem de abandonar, assim, porque eu não me encontrei, não era o meu meio. Eu podia fazer porque a minha inteligência é normal, mas eu gosto de ser atriz, mesmo cantora, principalmente. E hoje, como que está a sua profissão, né? Engenheira civil, Thaís, hoje na sua vidinha? Menino, eu já abandonei. Eu dei baixa no CREA. O CREA é o registro, porque eu não pratico mais, não exerço. Eu, graças a Deus, achei esse nicho, peguei uma novela atrás da outra, fiz peças de teatro e tal. Agora que está mais difícil, né? Porque deu aquela parada por causa da pandemia e a gente ficou eu estou meio assim, sem propostas, sabe? Tanto é que eu voltei para cantar no coral, que eu cantei muitos anos, com o qual eu viajei o mundo. O mundo, carreira, por isso eu falei, carreira nacional e internacional. Você tá... Viajei o mundo, nossa, Filipinas, Coreia, Grécia, sem contar os países da Europa, Portugal, Espanha, pererê. E assim, foi muito legal, porque a música, né, e o lado artístico me proporcionou isso, porque eu também sempre fui louca. Todo mundo é louco para conhecer o mundo, né? Todo mundo quer viajar para conhecer o mundo. E se dependesse do dinheiro dos meus pais, eu não ia nem ao Rio de Janeiro todo ano, entendeu? Então, foi magnífico. Foi magnífico. Então, assim, eu não tenho nada a reclamar da minha trajetória artística. Só queria ser chamada agora para uma novela, só isso. Calma. Ó, a Record tá produzindo, né? Então, assim, daqui a pouquinho, quem sabe a gente vai te ver pelo menos uma novela de época, que eu acho que é muito sua cara também. Eu falo, né? Eu tenho nada daquelas mulheres do deserto lá, da época de Cristo. Tuas ordens. Sua cara. E eu vou fazer, se Deus quiser. Se Deus quiser. Thaís, eu quero te agradecer a sua participação aqui. Você é sensacional. Obrigado pelo seu profissionalismo, obrigado pelo seu o respeito que você tem, né, com a imprensa, com o seu público também. Você tem um compromisso daqui a pouquinho e a gente até estender um pouquinho mais aqui, porque as pessoas começaram a interagir, o nosso bate-papo está muito gostoso. Ó, pode contar sempre. Pode contar sempre comigo aqui. Você sabe que eu sou seu fã, admiro você, o seu trabalho, fã de carteirinha mesmo.
Falei isso para você em uma outra oportunidade, mas quero deixar público aqui. Falta um artista que tenha a sua responsabilidade, faltam artistas que tenham a sua credibilidade, o respeito que você tem com o público e com a imprensa. Você foi de um profissionalismo tamanho que você quis conhecer a pauta antes, passamos a pauta antes, testamos antes e você está aqui, cumprindo com o seu ofício em respeito ao seu público. Poucos artistas têm essa essência que você tem, tá? Poucos artistas têm esse respeito que você tem com o público. Mas... Inclusive, eu quero até dedicar a Val, que desde o começo, a Val Flor Martins, desde o começo está participando aqui, mandando um beijo para você, dedicar, inclusive, essa entrevista a ela, porque você é de um profissionalismo espetacular. Parabéns mesmo. Ai, tá? gente, obrigada. Ganhei meu dia. Uhul. Eu que te agradeço, porque a gente fica muito nas sombras também. E é muito bom quando a imprensa procura e quer saber mais da gente, porque às vezes o público não sabe, porque não existe esse canal dele saber mais da gente. E a gente faz para o público. Claro que para o nosso bel prazer também, que a gente ama o que faz. Mas se não fosse o público, a gente não existiria. Então, um beijo imenso para vocês, jornalistas de imprensa, que nos valoriza. Obrigado. E um beijo imenso para o público também, que também nos valoriza. Fiquei muito feliz. Obrigado. Conte comigo sempre. Obrigado. Na próxima novela, sempre. Entrevista. Próxima novela. Vem. Gente, beijos e até o nosso próximo encontro. Daqui a pouquinho à tarde eu converso com a Bruninha da NET, ela que se tornou meme no país todo, famosíssima aí na internet. Nós vamos bater um papo com ela, saber dos bastidores, como que é a produção desses memes em que tá solto aí na internet, fazendo o maior sucesso. Um deles é aquela, Thaís, não sei se você já viu, que ela penteia o cabelo e fala: "Ah, cabelo, por favor!" Nós vamos bater um papo com ela. Oi. Menina, eu vou te contar um segredo. Se eu não conseguir assistir na hora, eu posso assistir depois, né? Assiste depois. Isso. Se inscreva lá no nosso canal no YouTube, Programa na Lente. Em breve a sua entrevista também vai ficar na íntegra lá. Tá, depois você me manda esse para eu poder divulgar nos meus perfis da internet, né? Facebook, não sei o quê. Eu divulgo, com certeza. Manda você sim. Manda sim. Uma super. Obrigado. Igualmente. Depois vem aqui em casa comer um pão de queijo, que eu sou mineira. Bom. Pão de queijo de BH não tem outro, tá? Porque eu já conheço, já tive aí, você sabe, eu tenho parente aí. Quando vier, procura, tá? Claro, com certeza. Grande pode deixar. Beijo, tá? Fica com Deus. Obrigado. Tchau, gente! Amo vocês! Tchau!